última atualização feita pelo Ministério da Economia sobre o montante dos gastos com a Covid-19 feitos pelo governo federal, nos deu conta de que já gastamos 606 bilhões de reais. Essa despesa adicional cria um problema fiscal muito grande para o nosso governo e para o nosso país, porque implica em queda de credibilidade, etc. Agora é preciso descobrir onde buscar esse dinheiro. Lembremos-nos que o Supremo Tribunal Federal atou as mãos do governo federal no início da pandemia, criando uma confederação em nosso país, que é uma federação. Deu aos governadores o poder absoluto sobre a gestão da pandemia e ao governo federal o ônus de apenas pagar, mandar esse dinheiro que muitas vezes foi usado para corrupção, infelizmente. Eu vi na televisão, há 1 ou 2 dias, uma reportagem sobre o Hospital Oncológico de Nova Friburgo, um hospital que serviria a 14 municípios, aos cancerosos de 14 municípios. Teria 200 leitos e faria 4.000 cirurgias por ano. Esse hospital, as obras civis, a construção já está pronta. E alguns móveis já estavam lá dentro. E hoje é uma ruína. Você sabe o que aconteceu? O governo federal se comprometeu a pagar 49 milhões e o governo estadual 10 milhões a partir do início da construção, que foi em 2015. O governo federal foi cumprindo a sua obrigação, mas o governo estadual não deu os 10 milhões e a obra parou. E está lá. A obra, o prédio já construído, estava faltando apenas o miolo. Mas, com o rompimento pelo governo estadual do compromisso, tudo foi parado. Agora, na pandemia, o governo estadual poderia ter usado esse hospital, ao invés de construir hospitais de campanha, poderia ter rapidamente concluído esse hospital de oncologia. Eu repito, 200 leitos. E agora, se ele não fosse mais necessário para o Covid-19, ficaria como legado para aqueles 14 municípios que ainda têm que mandar os seus doentes numa viagem exaustiva aqui para a capital do estado para receber tratamento. Obra que só não foi realizada porque o governo federal não tinha a coordenação dos movimentos de gestão que deveriam ter sido feitos durante a pandemia. Repito, coisa do Supremo Tribunal Federal. Witzel preferiu construir hospitais de campanha. E agora nós sabemos por quê. Porque se ele fosse usar os hospitais que estão desativados aqui no Rio de Janeiro,
e nos municípios do estado. Eu citei um, mas existe o Hospital do Quarto Centenário, lá em Santa Teresa, existe a Cardiobarra, no Jardim Oceânico, e muitos outros que poderiam ter sido usados e agora deixados como legado. E ao contrário dos hospitais de campanha que estão sendo desmontados e só os equipamentos é que vão ser reaproveitados. Tudo isso para fazer obras sem licitação e ganhar dinheiro de corrupção. Uma das fontes de dinheiro de que o governo federal necessita pode ser a devolução desses gastos ilícitos, irregulares, imorais, indecentes que muitos governadores e prefeitos fizeram com a pandemia, usando-a para praticar o maior dos crimes, a corrupção, num momento em que a população estava vivendo a agonia. Uma outra fonte que está sendo cogitada é a do Fundeb. E já surgem críticas ácidas, porque vai se tirar dinheiro da educação. Meus amigos, o problema da educação brasileira não é de recursos, muito pelo contrário, é de desperdício de recursos. O Brasil gasta, em termos de percentagem do produto interno bruto em educação, mais do que os países da OECD. Vocês sabiam disso? Sabe quem foi o autor dessa proeza? Esse poste aí do Lula, que foi ministro da Educação durante alguns anos, que jogou dinheiro fora aos borbotões para contemplar as ONGs amigas, que fingiam que faziam educação, mas, na verdade, faziam doutrinação esquerdista. A educação de Paulo Freire, que não é um educador, era um agitador, militante, que usava a educação da forma mais cruel que existe. Usava a educação para fazer a cabeça das pessoas, ao invés de dar-lhes os instrumentos para terem autonomia e escolherem livremente os seus caminhos. Haddad elevou violentamente as despesas em educação para poder usar essas despesas de uma forma muito pouco republicana. O Fundeb, portanto, pode ter uma parcela dos seus recursos atribuída a essa nova programação social que o governo vai fazer para evitar que no início de 2021, 20 milhões de pessoas passem miséria, passem fome. Eu lembro que uma das condicionalidades para você receber esse dinheiro, no Bolsa Família hoje, por exemplo, é você ter seus filhos na escola. E ter filhos na escola implica em gastos. E, portanto, de certa forma, o Fundeb ele não vai ser desviado para o Bolsa Família. Ele vai ser usado para pagar as despesas de educação dos filhos daqueles que recebem Bolsa Família. Há uma lógica nessa escolha. Finalmente, eu gostaria de comentar as declarações que vi do ministro Barroso, novo presidente do Superior Tribunal Eleitoral, falando aí, lendo um teleprompter como se fosse um grande entendido em saúde, como é que nós devemos proceder para votar sem correr o risco. Realmente ele me pareceu entendido. E no fim falou em fake news, que é muito perigoso. A fake news é algo que muda o voto das pessoas.
A maior fake news que existe são as pesquisas eleitorais fraudadas contra as quais o o Tribunal Superior Eleitoral nunca tomou nenhuma providência. Deveria suspender esses institutos de pesquisa que fazem pesquisas erradas às vésperas da eleição, mudando o voto de muita gente, prejudicando a democracia. Isso o ministro Barroso não falou. E é a maior fake news que existe, é a fraude na pesquisa eleitoral. Ministro Barroso, o senhor que entende de tudo, é um entendido universal, vai examinar a fake news mais perigosa, a fraude na pesquisa eleitoral e tome providências. O Brasil está a exigir que nós busquemos recursos onde eles estão sendo desperdiçados, ou então onde eles foram roubados dos contribuintes. Vamos acelerar a devolução de dinheiro pelos corruptos. Está aí uma boa fonte de recursos. Só que parece muito difícil que nosso STF nos ajude nessa labuta tão inglória.